Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tite toma decisão sobre Alan e futuro do volante é decretado no Flamengo. Oscar no Flamengo, revelado quando ele estará pronto para assinar contrato com o mais querido. Léo Ortiz faz confissão a funcionário da Red Bull sobre o Flamengo. Hoje tem Vasco e Flamengo pela sexta rodada do Carioca. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje tem festa, galera. Hoje tem Flamengo em campo. O Mengão enfrenta nesse domingo às 19 horas, horário de Brasília, na reabertura do Maracanã, que passou por uma reforma no seu gramado e ficou fechado por 38 dias. Enfrenta o Vasco da Gama pela sexta rodada do Campeonato Carioca e pode chegar à vice-liderança da competição. O rubro-negro busca a quinta vitória consecutiva sobre o Vasco, que, pelo visto, virou aquele freguês de caderno, como dizem os nossos torcedores rubro-negros. Nesse jogo, o Tite deve promover o retorno do Varela, do Fabrício Bruno, do Everton Ribeiro e do Pedro ao time titular, que pode ficar assim: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, na frente Pedro e Cebolinha. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Léo ou João Vitor e Lucas Piton, Jair, Praxedes e Paier, Rossi, o Serginho, Rayan e Verrete. O técnico é o Ramon Dias. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Gustavo Mota Correia. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá. A escolha do trio de arbitragem foi definida em consenso entre Vasco e Flamengo, a pedido da Ferj, numa decisão inédita no futebol. Esse jogo vai ter a transmissão do SBT em TV aberta, no Sport TV em TV fechada e na Cazé TV no YouTube. O Vasco vem de derrota para o Nova Iguaçu, já o Flamengo vem de vitória contra a Portuguesa e tem um jogo a menos contra o Volta Redonda, que vai ser realizado no dia 10 de fevereiro aqui no Maracanã. Lembrando que o último jogo entre eles foi no Brasileiro do ano passado, no dia 22 de outubro, e o Flamengo levou a melhor, venceu por 1-0 com gol do Gerson. Esse vai ser o primeiro contato do De La Cruz com a torcida do Mengão. E ele chega aí para se consagrar junto à nação, que já está encantada com as suas últimas atuações. Lembrando que o Flamengo tem 8 pontos e está na 7ª colocação com um jogo a menos e corre atrás do líder Fluminense, que já está com 13 pontos e correndo atrás do tricampeonato. A mais recente contratação, Matias Vinha, ainda não vai estar em campo, porque ainda precisa ser regularizado para jogar pelo time do Mengão. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo de hoje? Coloca aí! O zagueiro Léo Ortiz quer de todo jeito jogar no Mengão em 2024. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, o defensor conversou com o funcionário do Red Bull Bragantino nas últimas horas e deixou claro que na sua cabeça já está no Flamengo. Entretanto, Flamengo e Bragantino ainda não chegaram a um acordo financeiro. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me mandou uma mensagem para falar. Falei com o jogador aqui, o Léo Ortiz, quer ir de todo jeito para o Flamengo. A cabeça dele está lá no Flamengo e não mais aqui, mas parte do clube sem nenhuma novidade. Ou seja, ele quis dizer que o Léo Ortiz continua pensando no Flamengo, continua querendo se transferir para o Flamengo, mas o Red Bull Bragantino ainda não aceitou a proposta e está fazendo o jogo duro. O Flamengo joga hoje contra o Vasco e busca a 2ª vitória seguida na competição com o seu time principal. Se dentro de campo a expectativa é grande, fora dele há uma enorme preocupação em relação à segurança dos torcedores. Isso porque, de acordo com o jornalista Renan Moura da Rádio Globo, o clássico vem sendo cercado de muita apreensão. O BEP, que é o Batalhão de Policiamento de Estádios, e a Associação Nacional das Torcidas Organizadas se encontraram e o desfecho foi considerado extremamente negativo. Com isso, o jogo tem gerado muita preocupação.
Episódios de violência ocorridos em 2023 acenderam o alerta da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, a Anatorg, para possíveis novas confusões relacionadas ao clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para hoje às 19 horas no Maracanã. A entidade publicou uma nota nesta sexta-feira criticando aí a decisão da Polícia Militar de não realizar a escolta das maiores torcidas organizadas nos dois clubes, que atualmente estão proibidas de frequentar os estádios cariocas por decisão da Justiça. A suspensão das torcidas é exclusiva dos eventos esportivos. Os seus integrantes, contudo, não estão proibidos de frequentar o estádio desde que não portem referências às organizadas, ou seja, nada os impede de se reunirem em direção ao Maracanã. E o histórico recente aponta que as confusões têm ocorrido com encontros dos rivais fora do arco de segurança do estádio, o que corrobora aí com as preocupações da Anatorg. Tomara que corra tudo bem, vamos lá para ver futebol, vamos ver um grande jogo, pessoal. Nada de briga. O Flamengo conta com um elenco recheado de grandes jogadores, alguns estão sem espaço pela alta disputa por vagas no plantel. Inclusive, há poucos dias atrás, em entrevista coletiva, o diretor de futebol Bruno Spindel disse que tem muito jogador que não quer vir jogar no Flamengo com medo de não ter aí a sua oportunidade pela alta concorrência que existe no elenco. Para se ter uma ideia, até os ídolos Gabigol e Bruno Henrique atualmente estão na reserva. Isso só demonstra que, para jogar no Flamengo, os jogadores do elenco precisam estar em altíssimo nível. Um caso de jogador que foi contratado e chegou na Gávea com status de reforço badalado foi o volante Alan, ex-Atlético Mineiro. A negociação foi uma grande novela, como é toda a contratação do Flamengo, mas acabou com um final feliz. Porém, diferente do que se esperava, ele ainda não se firmou e ainda não virou titular do time. O dono da posição vem sendo o chileno Eric Pulgar e outros nomes vêm tendo mais espaços dentro do elenco flamenguista, como é o caso aí do Vitor Hugo, por sinal. Nessa temporada, sob o comando do Tite, o Alan já entrou em 2 partidas. Se em 2023 ele não teve muito espaço, nesse ano ele deve ter mais minutos em campo, segundo informações do técnico Tite. O Alan vem sendo muito utilizado pelo Tite nos treinamentos, que vem testando variações táticas e colocando o jogador do lado do Pulgar e às vezes até na vaga do próprio Pulgar. Nos bastidores já especula-se que ele será peça muito utilizada no decorrer dessa temporada no Flamengo. A tendência é que o treinador dê mais minutos para o jogador nessa temporada, ainda mais com a possível saída do Thiago Maia, que vem negociando com o Internacional de Porto Alegre e pelas convocações para as seleções. O Tite vai ter a missão de recuperar o futebol de alto nível do meio-campista, que jogando pelo Atlético Mineiro chegou a ser considerado um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Isso foi o que fez com que o Flamengo pagasse um valor na casa de 8,2 milhões de euros, 41,6 milhões de reais na cotação da época. Nas redes sociais, alguns torcedores do Flamengo se mostraram animados com a possibilidade do volante ser recuperado e poder voltar a jogar em alto nível, sendo um reforço caseiro para o atual elenco do Flamengo. Aspas, gostei da atuação dele no segundo tempo contra o Orlando City e no jogo contra o Sampaio Corrêa também. O maluco é bola, mas essa torcida ama queimar jogador que tem potencial. Aspas, Alan joga demais, ainda vai agregar muito no time. Outra, a melhor opção é ele mais o Pulgar, mas o equilíbrio no meio de campo está garantido, comentaram alguns torcedores do Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Alan merece mais oportunidades no time do Flamengo? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Oscar no Flamengo? Desejo antigo da diretoria do Flamengo, ele tem futuro na China definido e o Flamengo se anima com a notícia e se prepara para fazer uma oferta.
Tendo vínculo com o Xangai Port da China até novembro desse ano, o meia Oscar pode assinar um pré-contrato a partir de maio, ou seja, em 2025, o brasileiro vai estar disponível no mercado. Sondado pelo Flamengo em algumas oportunidades, o Oscar está no futebol chinês desde 2016. A enorme quantia financeira embolsada pelo jogador sempre foi o principal empecilho para sua contratação. Acontece que depois dos últimos acontecimentos no país mais populoso do mundo, o jogador pode finalmente vestir o manto sagrado. Depois da justiça decretar a falência da empresa Evergrande, uma gigante do setor imobiliário que comandava o clube Guangzhou Evergrande, a China passa por um momento financeiro muito complicado. Além disso, outras grandes companhias locais também faliram. A empresa acumulou mais de 300 bilhões de dólares, 1,6 trilhões de reais em dívidas. Isso fez com que o governo local assinasse um documento que restringia os salários dos jogadores. Vale destacar que o brasileiro assinou o aumento antes dessa medida. Portanto, o valor do meia está completamente fora da atual realidade financeira do país. Dessa forma, é quase certo que o Oscar vai deixar a China após o término do contrato e vai rumar para um novo destino. Sabendo disso, o Flamengo pode oferecer uma boa proposta salarial e convencer o craque a retornar ao Brasil, porque isso quase aconteceu na temporada passada, quando cogitava-se a vinda dele para o Mengão por empréstimo. Mas em cima da hora, o time chinês vetou a sua vinda para o Mengão, mas a promessa do Oscar em vestir o manto sagrado foi feita pelo jogador e pelo Marcos Braz, que acabou ficando muito próximo do jogador. A crise no país é tão grande que o Xangai Port, atual campeão da Liga Chinesa, não conseguiu sequer passar das etapas preliminares da Champions Asiática nessa temporada. Aliás, a China só emplacou um time, o Shandong Taishan, nas oitavas de final do torneio. Os outros representantes do país, Wang Qingtong e Zheng Zhang, pararam na fase de grupos. Lembrando que o Oscar tem 32 anos, 1,79 de altura, é um meia ofensivo destro que também pode jogar de ponta esquerda ou meia esquerda. Tem contrato com o Xangai Port da China até 30 de novembro de 2024 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Oscar jogando no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e para cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom?